Olá, pessoal, e bem-vindos ao The Explainer. Hoje a gente vai mergulhar numa ideia que pode mudar como você enxerga a saúde. A ideia de que a nossa cultura, sim, a cultura, pode ser tão importante quanto a nossa biologia para definir se a gente fica doente e até como a gente se trata. Pensa bem nisso aqui, ó. O que a sua classe social, os seus costumes, o jeito que você vive, tem a ver com o diagnóstico médico? Parece estranho, né? Mas e se eu te dissesse que isso pode pesar tanto quanto um exame de sangue? Pois é, a resposta é muito, mas muito mais complexa do que a gente pensa. E olha, para entender essa conexão, essa ponte, existe uma área de estudo inteira dedicada a isso. E é para lá que a gente vai agora. O nome dela é a antropologia médica. Pensa nela como uma ponte mesmo, ligando o nosso mundo social, a nossa vida em sociedade, com o que está acontecendo lá dentro do nosso corpo, na nossa biologia. A palavra-chave aqui, gente, é biocultural. É a junção da biologia com a cultura. É o que está no coração de tudo. A antropologia médica, basicamente, olha para como as diferentes culturas no mundo tentam explicar por que a gente fica doente, quais tratamentos elas acham que funcionam e como essas ideias todas, essas crenças, acabam interagindo com o nosso corpo de verdade. Ok, então para a gente entender a antropologia médica, a gente precisa falar de cultura. E a melhor forma de pensar nisso é imaginar a cultura como uma lente. Uma lente que a gente herda sem nem perceber e que define o jeito que a gente enxerga tudo, absolutamente tudo à nossa volta. Essa definição aí é antiga, mas é perfeita. Pensa na cultura como o software que vem instalado na nossa cabeça. É o nosso sistema operacional. É tudo aquilo que a gente aprende só por viver em sociedade e que acaba ditando, muitas vezes sem a gente notar, o que a gente pensa, o que a gente sente e como a gente age. E para deixar isso mais claro, o antropólogo Edward T. Hall dividiu essa lente em 3 partes. Primeiro tem o nível terciário, que é o óbvio, o que todo mundo vê. A comida, as festas, as roupas. Depois tem o secundário. Sabe aquelas regras que todo mundo do grupo conhece, mas que ninguém fala sobre? É isso. Agora, o mais poderoso de todos é o nível primário. São as regras que estão tão dentro da gente que são inconscientes. São as coisas que a gente simplesmente assume como verdade sem nem pensar. É como o ar que a gente respira. E é aí, nesse nível bem profundo, que a cultura mais afeta a nossa saúde. Ok, a cultura é super importante, a gente já entendeu. Mas ela não explica tudo sozinha. Não mesmo. Existe outra força, outra camada de influência que é, olha, talvez até mais decisiva para a nossa saúde. E essa outra camada é a desigualdade. O seu lugar na sociedade. A gente não está falando só de dinheiro, não. A pobreza, a classe social, isso não é só uma questão de economia. São algumas das causas mais poderosas de doenças no mundo todo. Então, a pergunta que fica é: por que a desigualdade social faz as pessoas adoecerem? A resposta é um pouco assustadora. Porque a desigualdade não fica só na conta bancária. Ela entra no nosso corpo, de um jeito que a gente pode medir. Olha só esse gráfico. Ele vem de um estudo super famoso, o estudo Whitehall, lá do Reino Unido. Se liga nos números. Nos anos 70, a diferença na expectativa de vida entre um cara de classe alta e um trabalhador sem qualificação era de 5 anos e meio. Ok. Agora pula 20 anos. Essa diferença não diminuiu, pelo contrário, ela quase dobrou, foi para 9 anos e meio. A conclusão é pesada, né? A desigualdade na saúde só estava piorando. Mas por quê? Por que isso acontece? Não é só por ter mais dinheiro ou ir mais ao médico. O cara que pesquisou isso, Michael Marmot, deu um nome para esse fenômeno: síndrome de status. A grande sacada dele foi perceber que o mais importante é a autonomia, sabe? A sensação de que você tem controle sobre a sua própria vida, que você participa da sociedade de forma plena. Isso é fundamental para a saúde. Quanto menos status, menos controle você sente que tem. E, no fim das contas, piore a sua saúde. E um exemplo perfeito de como a cultura e o status se misturam é o jeito que a gente olha para a velhice. Pensa comigo. Aqui no Ocidente, muitas vezes, envelhecer vira um problema médico, algo que tem que ser tratado, sabe? E geralmente está ligado à perda de status. Já em muitas culturas tradicionais, é o contrário. Os mais velhos ganham respeito, ganham status, são vistos como as pessoas que guardam a sabedoria. O corpo envelhece do mesmo jeito em todo lugar, mas o significado social, a realidade, é completamente diferente. Beleza, entender tudo isso é o primeiro passo, né? Mas e na prática?
Como é que a gente pega todo esse conhecimento e usa para melhorar a saúde das pessoas de verdade? A resposta está num conceito chamado competência cultural. Então, o desafio é esse, né? Como é que um médico, uma enfermeira, como é que o profissional de saúde pega essa teoria toda e transforma em algo útil, em ações que vão fazer a diferença para o paciente que está ali, na frente dele? Na prática, essa competência cultural funciona em duas frentes. De um lado, tem que mudar o sistema. Coisas como garantir que tem um intérprete, se precisar, ou ter mais diversidade entre os próprios profissionais de saúde, mas também tem a mudança individual. O profissional precisa ser mais sensível ao que o paciente acredita e, talvez a parte mais difícil de todas, ele precisa olhar para dentro e ser honesto sobre os próprios preconceitos que ele possa ter. Mas, um ponto super importante. Ter competência cultural não substitui a competência clínica, de jeito nenhum. Você não vai querer um médico que é um amor de pessoa, super sensível, mas que não sabe diagnosticar uma apendicite, certo? Pensa nisso como uma habilidade a mais, uma ferramenta que complementa o conhecimento técnico. É essencial para a medicina de hoje. E para a gente fechar, a pergunta volta para você. Pensa aí. Qual é a lente cultural que a sua vida, a sua história, a sua classe social colocou na sua frente? Como essa lente define o que é estar saudável ou doente para você? Parar para pensar nisso já é o primeiro grande passo para a gente entender a nossa própria saúde de um jeito muito mais completo. É isso, pessoal. Obrigada por acompanhar o Explainer.